É uma alegria estar aqui com vocês. Desejo de todo o meu coração que todos vocês sejam pessoas felizes, que estejam trabalhando e desenvolvendo os valores espirituais de cada um na sua tarefa. E, e é muito bom a gente poder conhecer as coisas do mundo espiritual juntos, porque esse é um tema desafiante para o nosso mundo moderno. Nunca o homem precisou tanto de conhecer-se a si mesmo como espírito imortal. Eu diria mesmo que o desafio do nosso tempo. Se o ser humano, nesse tempo que estamos vivendo, não se encontrar como espíritos, nós criaremos sofrimentos atrozes para a nossa humanidade, porque já temos desenvolvido, pelo conhecimento científico, recursos suficientes, inclusive para destruir a qualidade de vida do nosso planeta. Então, se nós não tivermos uma responsabilidade que é nascida da compreensão do ser espiritual, como um ser que tem que zelar pela própria natureza, que lhe beneficia as oportunidades de crescimento, porque nós precisamos dela ainda por muitos e muitos milênios. Então nós acabaremos por desatenção de criar dificuldades profundas para a vida no nosso planeta. Então, conhecer o espírito, conhecermos-nos como espíritos imortais, é de fundamental importância. E hoje nós temos um tema para nossa reflexão, que é justamente o tema que nos permite saber da realidade espiritual, que é o fenômeno mediúnico. Viana de Carvalho, no livro Médiuns e Mediunidade, dá uma definição de mediunidade que eu acho muito bonita, porque ela é muito expressiva, além de poética. Ele diz assim, que a mediunidade é a ponte segura que une as duas margens do rio da vida. Olha que definição interessante. É a ponte segura que permite o ir e vir entre as duas margens do rio da vida, a margem material e a margem espiritual. E ser médium é o facilitador da travessia dessa ponte. Então, é importante a gente compreender o significado profundo do ser médium, que é muito diferente de qualquer habilidade pessoal nossa que possa ser colocada como facilitador da nossa vida material, como as nossas habilidades profissionais. Ela não tem esse significado de habilidade profissional. Ela é uma habilidade evolutiva, porque ela desperta na gente a realidade profunda nossa de sermos espíritos imortais. Portanto, de compreender também que a margem do rio da vida, que é material, ela é temporária. E ela é uma escola de aprendizado muito mais do que o objetivo primordial da nossa existência. Então, a gente poderia definir também a vida de outra maneira. Não há duas vidas, a vida material e a vida espiritual. Há uma única definição para a vida, que é a vida do ser espiritual, que pode
temporariamente estar internada num processo de vida material, temporariamente, porque a vida do corpo é temporária. Nós nunca teremos um corpo físico que vai viver eternamente. A fonte da juventude é uma fantasia. Ela pode melhorar a qualidade da nossa vida material, em termos de saúde, de outras vantagens. Mas sempre a vida material é temporária, porque a matéria é corruptível. Isto é, ela está sujeita à organização e desorganização. E quando o nosso corpo se desorganiza, o espírito não pode utilizá-lo. É como o nosso veículo que a gente usa, não é? Que precisa de manutenção e vai estragar, vai ficar velho um dia, a gente vai ter que trocá-lo. Então é importante que a gente, nessas definições, a gente compreenda que nós estamos falando de valores imorredouros, valores definitivos da alma, do ser espiritual que somos. Então eu costumo dizer assim que nós não somos nem homens nem mulheres. Nós estamos, homens e mulheres, temporariamente. Porque o que nós somos é espíritos imortais. Então, quando a gente pega o livro dos médiuns, que é a obra básica da doutrina espírita, que trata do fenômeno mediúnico, e vamos lá para o capítulo 14 dos médiuns, Kardec começa dizendo que todos nós somos médiuns. Vamos procurar entender isso. Começa assim, no parágrafo 159 do livro dos médiuns. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Daí já deixa para nós claro que ser médium não significa que a gente é melhor ou pior do que ninguém, porque não é um privilégio exclusivo. É apenas uma possibilidade, um recurso que o homem tem e que pode desenvolver e utilizar para o seu progresso espiritual. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela, da mediunidade, não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são, mais ou menos, médiuns. Todavia, usualmente, assim não se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, donde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. As principais, e que são tratadas, cada uma delas, no livro dos médiuns, são as seguintes: a dos médiuns de efeitos físicos, a dos médiuns sensitivos ou impressionáveis, a dos médiuns audientes, a dos médiuns videntes, a dos médiuns sonambúlicos, a dos médiuns curadores, a dos médiuns
pneumatógrafos, a dos médiuns escreventes ou psicógrafos. Obviamente que também dos médiuns, né, falantes, ou que é o mais comum a rigor, a mediunidade, né, de uso da fala, mediunidade da psicofonia e a mediunidade da psicografia. São as duas mais comuns. Então, quando Kardec diz que todos nós, de alguma maneira, somos mais ou menos médiums, como é que a gente pode entender isso? Porque quando a gente olha para a gente, alguns de nós não sente nada, não sente aparentemente influência nenhuma. Então a gente acha, por isso mesmo, que a gente está fora dessa classificação colocada por Allan Kardec. Então eu vou tentar explicar para vocês de uma outra maneira essa compreensão que a gente precisa adquirir sobre a propriedade, ou sobre esse sentido, não é, especial que todos nós temos, além dos 5 sentidos, que é o sentido de perceber o mundo espiritual. Então, vejam bem, como é que nós, os seres humanos, nos comunicamos uns com os outros? Eu estou falando aqui para vocês, estou gerando com a minha fala uma onda de som que sai da minha boca. Essa onda de som está impressionando o microfone aqui do meu computador. Está transformando essa vibração de uma película carregada no meio de um capacitor elétrico e está transformando isso numa corrente elétrica. Essa corrente elétrica está sendo amplificada, jogada numa antena de difusão, e a onda eletromagnética formada por essa oscilação de carga está viajando pelo espaço. E está chegando aí para vocês que tem um receptor, uma antena receptora desse sinal, transforma de novo isso num sinal elétrico, que é amplificado por circuitos elétricos, jogado num amplificador de som que vibra e produz a onda de som que chega no ouvido de vocês, faz impressionar uma membrana auditiva que a gente tem, chamada tímpano. Essa membrana vibra, faz uma vibração de pressão dentro do ouvido médio, articula uma série de movimentos fisiológicos, de ossinhos próprios, adequados, desenvolvidos pela evolução, e acaba impressionando um sistema nervoso chamado nervo auditivo, que transforma tudo isso em corrente neuronal, leva para a estrutura cerebral de vocês. E a consciência, que domina o ser que nós somos, interpreta isso como som. Veja que tem um caminho complexo. Mas a interpretação de que é um som, uma conversa, uma simbologia de linguagem que permite transferir ideias é da consciência, que a ciência chama de consciência do ser humano, e que nós sabemos ser o interpretador de tudo isso, o ser espiritual que nós somos. Então, eu estou, apesar de utilizando o corpo físico, falando aos espíritos que são vocês. Só que tem todo um jogo intermediário nesse meio de caminho. Um meio intermediário material. Quando vocês me veem, o processo é análogo. As ondas de luz que a minha sala iluminada que está aqui joga sobre o meu corpo difunde essa luz. Essa luz está sendo filmada por uma câmera eletrônica, captura essa imagem,
transforma em corrente elétrica, joga numa antena, cria ondas eletromagnéticas, essas ondas eletromagnéticas viajam até a antena receptora de vocês, que é recebido e transformado de volta em forma de imagem, num processo de circuito eletrônico adequado que a gente desenvolveu, e vocês estão me vendo, vendo a luz que difundiu do meu corpo, e vocês estão captando essa luz que entra no olho de vocês, cai nas células retinais, são absorvidas por moléculas especiais que mudam a estrutura molecular, e quando ela faz isso, é reconhecida por uma enzima que está na membrana das células retinais, muda a permeação de cargas elétricas nessa membrana dessas células e transforma isso em corrente elétrica através do nervo óptico, que também é levado até a estrutura cerebral, e a consciência ou o ser espiritual interpreta isso como imagem. Um processo, novamente, de comunicação minha com vocês através da visão é feito através de toda uma estrutura material, energética, da energia da radiação eletromagnética que é usada, mas é interpretada pelo ser espiritual que vocês são. Então, a interpretação dos sentidos, que são materiais, é feito, não é, pelo ser pensante, o ser consciencial, o ser que pensa, que sente, que quer. Então, nós estamos comunicando espírito a espírito através de uma parafernália material fantástica, desenvolvido pelos processos da vida no sentido da evolução e pela tecnologia humana, para que a gente, mesmo à distância, né, pudéssemos estar reunidos aqui como se estivesse pessoalmente juntos. Muito bom. Então, esse mecanismo é um mecanismo de comunicação que nós temos. Agora, a gente pode perguntar a seguinte coisa: muito bem, quando a gente deixa esse corpo físico, que a gente perdeu esses recursos materiais todos, e voltamos para a nossa realidade espiritual livre do corpo atômico, molecular, que tem toda essa estrutura celular como nós somos, como é que dois espíritos no mundo espiritual se comunicam? Se a gente entender isso, a gente vai entender por que todos nós somos médiums. Então, veja, como é que dois espíritos, como é que os espíritos no mundo espiritual, que não é um mundo atômico, molecular, como é que eles se comunicam? Aí vem uma pergunta muito importante que Kardec faz e desenvolve no Livro dos Espíritos e também na Gênese, de que nós, os seres humanos, somos três coisas. Nós somos essa entidade que sente, pensa, quer, tem desejos, tem memória, tem identidade própria, que a gente chama de ser espiritual propriamente dito. A gente tem um corpo, uma corporificação espiritual, feito de uma matéria diferente daquela que nossos sentidos percebem, portanto, feito de uma matéria que os nossos sentidos não percebem, e o corpo físico, que é esse corpo biológico de carne e osso, estruturado em células, feito com estrutura molecular, estrutura atômica, etc. e tal. Então, nós temos três coisas que nos formam: a nossa realidade espiritual, o nosso corpo espiritual, que a gente não sabe quase nada dele, e o nosso corpo físico.
esse nosso corpo físico, a gente sabe muita coisa já dele. E estamos até aprendendo a ver por dentro, através de todos os processos de imagem desenvolvido pela ciência nas diferentes tomografias que a gente pode fazer nos hospitais. A gente está vendo hoje, não é? A carinha do nenenzinho que está em formação dentro do útero materno em 3D. E já previamente, sem vê-lo diretamente, dizer, parece com o pai, parece com a mãe. Não é muito curioso e muito impressionante isso. Então, o corpo físico está aprendendo a conhecê-lo com mais profundidade, graças ao desenvolvimento do conhecimento científico. O homem está se voltando para si mesmo, para se conhecer melhor. A gente está devassando a estrutura celular do nosso corpo como um todo, da nossa estrutura neuronal do cérebro, para saber como funciona. E a gente está se surpreendendo, aprendendo um monte de coisas, mas a gente ainda é, e tem que admitir isso, muito ignorante de nós mesmos, do nosso próprio corpo. Quando a gente se desliga do corpo físico, porque o corpo morre, nós continuamos sendo a realidade que pensa, que sente, que quer, mas ela não é abstrata. Ela tem uma corporificação própria para uma realidade que a gente chama de espiritual. Então, nós somos um ser espiritual que temos uma corporificação espiritual. Segundo os espíritos, através da doutrina espírita, esse corpo é feito de uma matéria especial, elementar, criada por Deus e preenche o universo inteiro, que é chamado de fluido universal. Apresentado para nós no Livro dos Espíritos, na pergunta e resposta de número 27, da primeira parte do Livro dos Espíritos. Eu vou pedir a vocês, depois que leiam atentamente, cautelosamente, essa resposta que os Espíritos dão à pergunta de Kardec, se o universo está constituído, então, de dois elementos gerais, a matéria e o espírito. E os espíritos respondem que é verdade, o universo está constituído por três elementos, porque Deus é o elemento importante, criador de tudo que existe, inteligência suprema do universo, organizadora, portanto, de tudo que existe, que cria princípio material e princípio espiritual. Mas ali na pergunta, quando Kardec faz essa pergunta, ele está falando de matéria que era a concepção de Kardec na época em que ele viveu, portanto, da concepção da ciência na época de Kardec. E Kardec pergunta antes dessa pergunta 27, não é? Se a gente podia entender matéria como um corpo sólido que ocupa lugar no espaço, impenetrável, etc. e tal, com as diferentes propriedades da matéria que a gente conhece. E os espíritos respeitam a nossa ignorância e dizem, sim, do vosso ponto de vista, não falais senão daquilo que percebeis, que conheceis. Mas há matéria num estado tão sutil, tão diferente, que para vós não seria matéria. Então, mostrou para nós um lado da nossa ignorância ainda das coisas da natureza. Não é? Depois ele pergunta o que é o espírito. E aí os espíritos respondem para ele que é o princípio inteligente da natureza, criada por Deus. Então, a gente pode entender matéria e espírito como dois elementos constitutivos do universo que se unem, né? Que faz uma dupla, onde a consciência é controladora e usa dessa matéria não só para se corporificar, mas também
para, através desse corpo, agir no próprio elemento material que está constituído todo o meio onde a gente está inserido. Então, a matéria é a corporificação e, ao mesmo tempo, um instrumento de ação do espírito. Mas ele diz, nessa pergunta 27, que além dessa visão material grosseira que a gente tem, existe um fluido cósmico criado por Deus, elementar, do qual tudo que é matéria sai dele e que está suscetível de a obedecer à ação da vontade do espírito, portanto, da força espiritual que quer. Então, a nossa vontade é uma força criadora, capaz de aglutinar e dar forma a essa matéria sutil, chamada fluido universal, e corporificar o espírito na realidade espiritual. E enquanto a gente está encarnado, essa realidade ela é intermediária entre o espírito, propriamente dito, e o corpo grosseiro feito de matéria atômica, molecular, como é o nosso corpo. Então, esse corpo espiritual, ele é um liame entre o espírito e a matéria grosseira, e é, quando o espírito está desligado da matéria grosseira, a corporificação de ação do espírito propriamente dito. E Kardec, então, chama esse corpo de perispírito, em analogia com aquela membranazinha, né, da semente que separa a semente interior do meio externo. Peri significa que envolve. Então, perispírito é o que envolve o espírito. E é feito de um fluido chamado fluido universal, que a gente não sabe o que é e que a ciência ainda não esbarrou com ele. Portanto, a gente não sabe quase nada dele, mas a gente sabe alguma coisa pela revelação dos espíritos e também a gente tem a oportunidade maravilhosa de estudar essa matéria sutil quando a gente estiver desligado do corpo físico, no mundo espiritual. E eu, como estudioso da ciência material, também tenho uma curiosidade imensa sobre a física do mundo espiritual. E vou estudar isso lá, com certeza. Porque a gente é aprendiz ainda, muito aprendiz. A gente sabe pouco do universo. Então, esse fluido universal é o mecanismo de comunicação entre dois espíritos. Porque se eu preciso do meu corpo físico para acionar todos os recursos do meu sentido, para me comunicar com outros membros da vida física, como vocês, como nós estamos fazendo agora, no mundo espiritual eu preciso do corpo espiritual como meio de manifestação da minha vontade, da minha ação, dos meus sentimentos, para me comunicar com outros espíritos que podem me perceber, porque também são feitos da mesma corporificação que eu. Portanto, há uma comunicação realizável feita pela estrutura do corpo espiritual, o perispírito. Então, o perispírito é o mecanismo de comunicação do espírito propriamente dito, da vontade, do ser que sente, que pensa, que deseja, que quer. Muito bem. Ora, quando a gente está no corpo físico, a gente tem esse corpo espiritual ainda, a gente não perdeu ele. Então, por que não um espírito que está sem o corpo físico, mas tem o perispírito, não pode se comunicar comigo que tem o perispírito, mas está ligado a uma corporificação mais grosseira que é o corpo físico? Essa é a pergunta. E a resposta é: pode. E esse mecanismo de comunicação a gente chama de mediunidade. Ora, como todos nós temos um corpo perispiritual, mesmo encarnado,
todos somos médiuns. Porque todos temos essa possibilidade de comunicar com os espíritos que não têm o corpo físico. Porque eles têm o corpo espiritual e nós também. Fica fácil de entender essa generalização que Kardec fez. Não parece? Uhum. Vocês concordam comigo? Pode contestar. Sim. Então, aí a gente começa, já que a possibilidade, o mecanismo existe, o que fazer para que esse mecanismo seja exuberante? Isto é, para que a gente possa aprender de verdade a fazer isso com mais frequência. Ou, melhor ainda, como é que eu sei que as minhas ideias, enquanto eu estou pensando numa coisa, são só minhas? Porque eu estou conversando com vocês e vocês estão assimilando a minha ideia. Vocês estão misturando a minha ideia com a ideia de vocês. Muitos de vocês, enquanto eu estou falando, explicando, né, dando a minha opinião, falando sobre isso, vocês estão não só recebendo, mas estão pensando junto. Como é que a gente distingue que esse pensamento é só meu e não é de um espírito que está conversando comigo e eu não sei vê-lo, porque eu não percebo ele com meus olhos físicos? Até que ponto eu sei que uma ideia é minha ou é uma ideia inspirada por um espírito que está se comunicando comigo? Essa é a grande dificuldade que nós temos. Por isso, apesar da gente não sentir nada, achar que não tem nenhum espírito comunicando, eles estão comunicando conosco. Essa é a razão que Kardec pergunta também lá no Livro dos Espíritos. Os espíritos podem influenciar em nossa vida? Muito mais. E a resposta é contundente. Muito mais do que imaginais. Muitas vezes eles vos dirigem às ações. Isto é, a gente está fazendo uma coisa que a gente pensa que é a gente que está pensando e é o espírito que está sugerindo para a gente pensar aquilo e fazer. Então, a gente precisa aprender a distinguir essas coisas, porque ser médium consciente do fenômeno é saber distinguir. Mas é também uma outra coisa, que para eu me comunicar, quando eu tenho um corpo físico, com um espírito, por exemplo, numa reunião mediúnica, eu preciso saber e ser capaz de desenvolver em mim mesmo a habilidade de emancipar do meu corpo físico parcialmente, sem perder a comunicação de controle do corpo físico. Porque a mediunidade precisa disso. Isto é, eu preciso emancipar do meu corpo físico para perceber uma realidade espiritual e saber interrelacionar-me com ele para que eu possa transferir as informações e os sentimentos que ele quer através de mim para os companheiros que estão assistindo à prática desse fenômeno. Então, desenvolver a mediunidade é educar em nós a capacidade de emancipar do corpo físico, sem perder a comunicação com o corpo físico, e se colocar na posição de intermediário de uma comunicação, como se fosse um intérprete entre o mundo espiritual e o mundo físico, como é, muitas vezes, um intérprete de idiomas. Não é? Quando eu falo, um intérprete de idiomas pode traduzir o que eu falei para os outros que não entendem a minha língua. Um bom intérprete é aquele que interpreta as ideias da pessoa que está se comunicando com precisão. Tem intérprete que põe as palavras dele, não é? Põe a interpretação dele, então não é um bom intérprete. Não é? Isso, então, precisa de treinamento. Então, desenvolver mediunidade, educar mediunidade, é fazer esse esforço que a gente precisa aprender na gente mesmo,
de nos emanciparmos parcialmente do corpo físico para entrar em relação com o mundo espiritual com maior intensidade e transferir a comunicação do mundo espiritual para o mundo físico através do corpo, que a gente não perdeu o contato. Aí a gente aprende também uma coisa curiosa, que todos nós fazemos todos os dias, mas não observamos com a devida atenção. Quando chega o final do dia, que a gente toma lá o nosso banho, vai para casa, descansa, não é? Faz uma refeição, relaxa um pouco, chega uma certa hora, a gente fica com sono e a gente procura uma cama para dormir. E a gente pensa que a gente deita e dorme e apaga e acorda no dia seguinte. A maioria de nós, muitos de nós, nem sonha sequer. Outros sonham, têm uma vida mental agitada, mesmo com o corpo dormindo. Então, a gente também não entende muito claramente, porque a gente estuda pouco essas coisas, a gente analisa a gente com muito pouca atenção, é que quando a gente dorme, o nosso corpo precisa do repouso para se recompor em todos os gastos fisiológicos que fez durante as atividades materiais. Mas o espírito desliga parcialmente do corpo e se emancipa dele sem perder o contato vital com o corpo e pode guardar uma certa liberdade espiritual com o corpo perispiritual de se mover e agir e interagir no mundo espiritual durante o sono do corpo. Só que, quando a gente está fazendo isso, as informações que chegam à nossa mente não vêm via corpo físico, vêm via perispírito. Então, não estão sendo necessariamente gravadas nas células neuronais do nosso corpo físico. Portanto, quando eu acordar, posso não lembrar de nada, porque não ficou gravado na memória do nosso computador cerebral. Às vezes, grava alguma coisa, uma emoção mais forte, um contato mais forte, então a gente tem lembranças fragmentárias. E essas lembranças fragmentárias não faz muito sentido para a gente, é um sonho confuso. A gente dificilmente tem um sonho fluido, bonitinho, com começo, meio e fim. Às vezes tem, mas é raro, porque a gente ainda não sabe utilizar dos recursos de domínio de nós mesmos, tanto no corpo perispiritual quanto no corpo físico, para aproveitar com consciência tudo que a gente aprende no mundo espiritual e tudo que a gente aprende no mundo físico. E fazer, para isso, uma memória única, sem fragmentação. Porque nós somos ainda espíritos pouco adiantados. Um dia que nós estivermos num mundo mais avançado, mais evoluído, a gente vai fazer isso com mais naturalidade. Mas enquanto a gente está no mundo de expiações e provas, ainda cheio de animalidade, muito mais de mundo animal do que mundo espiritual, a gente ainda não sabe fazer nada disso. E não, quando não sabe, não pode fazer, porque senão vai fazer confusão e vai cometer erros graves que pode prejudicar a nossa vida. Então, a bondade divina, não é? Nos ajuda nisso, impedindo, na nossa condição de atraso, que a gente tenha consciência da realidade do mundo espiritual durante o sono, quando a gente volta para o corpo físico. Criou uma barreira de proteção que a gente, à medida que a gente vai se desenvolvendo como espírito imortal em crescimento, a gente vai vencendo ela. E há pessoas já
que fazem isso, que têm atividade durante o sono físico e acorda e lembra de tudo. Mas isso é raro, porque são pessoas que já desenvolveram esse recurso porque estão na frente no processo evolutivo. Mas não é o lugar comum do mundo nosso. Portanto, todos nós temos essa dificuldade em conjunto, de um modo geral. Mas, de vez em quando, aparece um Francisco Cândido Xavier, aparece uma Ivone do Amaral Pereira, aparece médiums que têm esse recurso para mostrar para a gente que é possível. Mas para a gente chegar lá, a gente precisa aprender a melhorar a gente mesmo. Então, mediunidade é uma porta maravilhosa, é uma ponte, como diz o Viana de Carvalho, que pode nos ligar seguramente nas duas margens do rio da vida, um trânsito para lá e para cá, se a gente for um espírito equilibrado, capaz de ter domínio sobre si mesmo, sobre suas próprias emoções, sobre seus próprios conhecimentos, sabendo com clareza e lucidez dizer sim para as coisas que são boas e não para as coisas que são ruins, de maneira firme, disciplinada, equilibrada, educada, firme. Então, até lá, a gente tem que progredir mais aí muitas encarnações. Então, vejo que a fenomenologia é fácil até de compreender, não é difícil. Mas o controle dela, esse é o grande problema. Mas isso vale para outras coisas também. Será que nós temos o nosso ouvido educado para ouvir nos comentários da vida cotidiana só as coisas boas? Não. Será que a gente tem o controle adequado para guiar os nossos olhos para ver e valorizar as coisas boas do nosso mundo? Também não, porque nós somos espíritos em aprendizado, em evolução. Isso não significa que se nós não podemos fazer hoje, não faremos algum dia. Faremos. Mas até chegar lá, a gente tem um caminho longo de investir na própria autoeducação de nós mesmos. Até agora, a gente saiu lá do homem das cavernas, né? 100.000 anos atrás, pouco mais, não importa, e chegamos até aqui trazido pelas experiências controladas por uma lei chamada lei de causa e efeito. Nós temos liberdade de escolha, escolhemos agir, fazemos a coisa e só vamos poder avaliar quando as consequências nos atingem. Lei de causa e efeito. Quando os efeitos nos atingem, a gente avaliar, fiz uma boa escolha, porque aquilo trouxe alegria para mim, para todas as pessoas que partilharam dessa minha escolha. Ah, mas eu fiz uma escolha que foi ruim, porque machucou pessoas, elas ficaram com mágoa de mim, e eu agora estou sofrendo as consequências disso. Então, foi uma escolha má, inadequada. Então, a lei de causa e efeito vai ensinando a gente, ao longo de milhares de anos, através de milhares de experiências reencarnatórias, que a gente vai educando a si próprio, enriquecendo a nossa memória consciencial com experiências diversas, e a gente vai aprendendo a fazer as melhores escolhas. Isso é o que a gente chama de evolução. Então, nós estamos evoluindo, mas a gente ainda faz escolhas ruins. Quando alguém nos fecha no trânsito, a gente manda um xingamentozinho para ele, mesmo que seja em pensamento só. Não é? Porque a gente não tem controle sobre as nossas emoções e tem, com isso, uma reação diferente.
aquela de coitado daquele companheiro, não, ele deve estar com pressa ou alguma coisa está perturbando ele, porque ele não está dirigindo com segurança e está pondo os outros em perigo. Quer dizer, essa reação não é bem uma reação, é uma ação pensada, não é? É uma aquisição que a gente ainda precisa fazer. Então, quando a gente vai para um grupo mediúnico para fazer educação desses processos, a gente tem que aprender a educar os nossos sentimentos para poder receber a influência de um espírito que está sofrendo e ajudá-lo, sem julgá-lo, sem trabalhar, sem achar que ele é inoportuno. Ao contrário, fazer para ele o trabalho que uma boa enfermeira amorosa, um enfermeiro amoroso, faria para um doente que está precisando de socorro. Nós ainda não estamos preparados para isso. A gente gostaria de ser médium só dos espíritos bondosos, amorosos, luminosos, né? Porque a gente se acha melhor ainda do que os outros, a gente merece isso. Então, veja como tudo isso perpassa pela nossa educação psicoemocional. Por isso, fazer parte de um grupo mediúnico é fazer parte de uma escola de aprendizado, não de uma simples oportunidade de mostrar que a gente já tem uma coisa melhor do que o outro. Por isso, ela não é profissional. É diferente disso no nosso trabalho, porque no nosso trabalho a gente vai lá para fazer o melhor que a gente é capaz. A gente tem que mostrar o melhor, porque aquilo é um trabalho profissional, fazer bem, né? Aquilo para merecer o salário que a gente ganha, o dinheiro que a gente está recebendo como compensação. Mas a mediunidade não é assim, porque ela lida com valores psicoemocionais nossos que são impagáveis. Dá para a gente pensar nisso com cuidado. Então, é essa a ideia que a gente tem que trazer para as nossas reuniões mediúnicas quando a gente começa a estudar mediunidade. Eu estudo a mediunidade e participo de grupo mediúnico desde meus 19 anos de idade. Eu já estou com 80. Então, eu nunca fiquei sem participar de grupo mediúnico, em casas espíritas, eu mudei de cidade, procurava uma casa espírita na cidade, me enturmava com o pessoal, e estou sempre estudando e aprendendo. E posso dizer para vocês que não existe curso de mediunidade que dê diploma. É um estudo a vida inteira e nós vamos gastar isso nas encarnações seguintes. Porque é um aprendizado de mecanismo de comunicar-se bem com as outras pessoas. Portanto, é um mecanismo de evolução. Não tem fim. Isso é uma evolução continuada. A gente vê o André Luiz e outros autores espirituais mostrando que os espíritos no mundo espiritual, uns que estão menos adiantados, se prestam como médiuns de espíritos mais adiantados, porque esse processo de intercâmbio de comunicação se dá em diferentes níveis, não é só no nível do mundo físico, material e do mundo espiritual. É também entre as gradações do mundo espiritual. Então, ela é para sempre. É uma educação para sempre. Então, quando a gente entra numa escola mediúnica, a gente tem que estar disposto a entrar nela para sempre. A conceituação da doutrina espírita, ela é ótima, porque ela não está brincando com vamos fazer de conta que a gente é bonzinho. Não existe isso. Ela nos dá a plena responsabilidade, porque nos esclarece a plena responsabilidade dos nossos atos, das nossas escolhas. Mas eu garanto para vocês que é uma maravilha fazer parte de um grupo mediúnico e poder entrar em contato com o mundo espiritual. A gente aprende muito no laboratório mediúnico. E, ao mesmo tempo, naturalmente, a gente vai se dando a oportunidade de criar convicções firmes, bem
garantidas da realidade do mundo espiritual. Porque a gente acaba tendo a oportunidade de comunicar, apesar do telefone, como diz o Chico Xavier, tocar de lá para cá, mas eles tocam. E de vez em quando tem a felicidade de comunicar com a alma querida do coração da gente, já está do outro lado. E é uma emoção sem preço. Eu já tive a felicidade, nesses anos todos de participação em reunião mediúnica, ter lindas experiências com isso. E eu posso, como cientista, estudioso da física, que eu sou professor de física, pesquisador em física, trabalho com propriedades magnéticas da matéria, não é? Acredito na existência do elétron, apesar de nunca ter visto um, do mesmo jeito que eu acredito na realidade espiritual, sem ver os espíritos, porque eu não tenho mediunidade de evidência. Mas é real, o mundo espiritual é real. E as reuniões mediúnicas vão devagarinho, naturalmente, patenteando isso para a gente. Portanto, eu convido vocês, não é, para fazer essa escolha. Participem de grupo mediúnico, mas participem com essa responsabilidade. É o que eu tinha para dizer para vocês. Todos somos médiums. Legal, obrigado. Que linda sua fala, Saqueiro. Vai deixar cada um de nós pensando sobre tudo que a gente aprendeu aqui, né? Posso fazer uma pergunta? Pode fazer, sim. Então, o que vale, o que significa quando dizem o sexto sentido que a gente tem? Seria o espírito que está se comunicando com a gente quando a gente tem esse insight de alguma situação? O sexto sentido que fala? Está escutando? Na verdade, a comunicação de um espírito com a gente na reunião mediúnica, ela é uma comunicação que parte da necessidade desse espírito de trazer uma comunicação. Pode ser um espírito que esteja sofrendo e está pedindo ajuda, pode ser um espírito bondoso que quer dar um recado, ou passar uma advertência, ou dar um aconselhamento. Tá certo? A vontade de comunicação parte do espírito comunicante. O médium tem que ser uma pessoa disponível a ser intermediário. E aí, esse processo de sintonia não é uma coisa também tão simples. Eu posso estar falando para vocês e vocês distraídos com outras coisas, não me escutando. Então, não há sintonia. Eu falo, vocês não escutam. Não é? Então, para o espírito se comunicar com o médium, é preciso que o médium, como diz o André Luiz, mantenha na reunião um pensamento constante de adesão ao processo de comunicação. Quer dizer, tem que ligar o circuito mediúnico. A gente tem que estar ali, na reunião mediúnica, pensando nos objetivos da reunião, e se colocar à disposição, humildemente, com maior capacidade de humildade que a gente já possui, que é muito pouquinha, que a gente ainda não é humilde, mas se colocar na melhor disposição para servir, não para ser servido. E aí o Espírito, encontrando em nós ressonância, ele nos utiliza, ele vai escolher o médium que é mais fácil para ele comunicar-se. Certo? Nem sempre só o ato da gente querer é suficiente, mas é o primeiro ponto de importância, porque se você não quiser, aí não acontece mesmo. Certo? Então, ele tem que querer e tem que estar disposto e humildemente pronto para o serviço. E eles escolhem, porque eles têm a visão mais adequada do mundo espiritual, qual é o melhor caminho para fazer isso, com que médium é mais fácil aquela comunicação se dar. Porque é preciso ter uma certa afinidade entre o espírito comunicante e o médium. Essa afinidade, muitas vezes, é facilidade de comunicação.
eu vou falar para o médium uma coisa que ele vai conseguir entender e vai traduzir bem para o outro, para as pessoas que estão assistindo. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Tarsila, eu tenho uma perguntinha. É isso, Zira? Sim, Você mas queria saber sobre o sexto sobre o sexto sentido? sentido, que todo mundo diz, é o seu anjinho da guarda, o seu espírito que está Talvez fala mais falando. perto aí para ele ver. Não sei se É. estão Então, me isso é explicando aqui também. muito bem. Deixa eu, então, falar sobre isso. A rigor, quando a gente está num grupo mediúnico, os espíritos que são autorizados a se comunicar não são aqueles que a gente quer. São aqueles que o diretor espiritual da reunião, que tem um objetivo, acha mais adequado. A gente vê isso claramente descrito nas obras de André Luiz. Então, nem sempre é o nosso anjo da guarda ou o nosso inimigo. Não é? Porque o nosso anjo da guarda, ele não está preocupado em se comunicar com a gente. Ele cuida da gente e ele quer ficar, em geral, os amigos espirituais nossos querem ficar no anonimato para nos ajudar sem tirar de nós o livre-arbítrio. Veja como é importante. Enquanto a gente está querendo... Olha, o meu anjo da guarda é o Emmanuel. Não, a gente sempre tem um anjo da guarda, um espírito que a gente acha que é superior. Às vezes, o nosso anjo da guarda é o nosso companheiro que tem pouco mais de lucidez do que a gente só. Ele não precisa ser um espírito muito adiantado. Porque os espíritos adiantados têm muito mais o que fazer do que ficar ajudando a gente quando um outro espírito mais simples pode fazer a mesma coisa. Isso também é importante a gente compreender. O nosso anjo de guarda, a gente chama de anjo de guarda, em geral, não é um espírito superior. É possível que a gente tenha um espírito superior também, que de quando em quando vem nos ver, nos visitar, mas ele confia aquele trabalho de acompanhamento àquele outro que está mais próximo de nós e que tem mais acesso a nós, que é mais perto da gente e que pode nos ajudar de maneira mais adequada. Tá certo? Então, também isso é um grande engano, a gente ficar achando, olha, o espírito que se comunica por mim é o do Einstein. Sei. Quer dizer, às vezes não é, é só de um ex-aluno do Einstein que não foi lá muito bem, mas que pode me ajudar do mesmo jeito. Pelo meu já está Otacílio, então você acha que o sexto sentido que a Alzira está falando seria a mediunidade? Porque e é isso mesmo. O sexto sentido é a nossa percepção espiritual. É o sexto, e no mundo espiritual é toda a nossa percepção espiritual. Porque no mundo espiritual o espírito não escuta com o ouvido, não vê com o olho, não sente com a mão, porque a realidade do nosso corpo espiritual é diferente. Leiam, né, na página 166 do Livro dos Espíritos, um capítulo que Kardec escreveu que se chama Ensaio Teórico da Sensação nos Espíritos. Esse capítulo é esquecido pela maioria das pessoas, mas ele é muito importante, porque ele mostra como é que os espíritos percebem as coisas no mundo espiritual. Os espíritos no mundo espiritual não enxergam com a radiação eletromagnética, com a luz nossa, material, produzido por oscilações de cargas elétricas, que é material. Eles enxergam as vibrações espirituais ou as vibrações produzidas pela ação dos espíritos no fluido cósmico. Porque o nosso corpo físico, espiritual, é feito de fluido cósmico, da mesma matéria modificada pelo espírito para se representar, a mesma que preenche o universo inteiro, que André Luiz chama de fluido nervoso do Criador, hálito divino, plasma
do nosso Pai Celestial. Quer dizer, essa é uma energia criada por Deus, não é? Que vai dar origem a todas as coisas materiais, mas que na sua essência é tão sutil que é a manifestação de Deus em nós e de nós em Deus. Quando eu penso, eu faço esse fluido cósmico vibrar e Deus sabe o que eu estou pensando. Quando Deus dirige as suas vibrações de amor para nós, esse fluido cósmico é o nosso alimento espiritual. Então, é através das vibrações do fluido universal que a gente percebe. É o nosso sexto sentido no corpo físico, mas é o primeiro da nossa realidade espiritual e único, porque ele é representado por todas as nossas interpretações. Porque quem é que interpreta o som? É o espírito. Quem é que interpreta a luz? É o espírito. Quem é que interpreta o contato? É o espírito. Então, é o espírito que interpreta esses recursos de comunicação como sensação nele. Eu tenho uma perguntinha, sem se alongar, obviamente, que a gente já passou um pouco do tempo. Ciente de que a mediunidade ela não tem delimitação em relação a quem vai exercê-lo, vai ter de uma forma mais aflorada, pode estar uma pessoa analfabeta com uma pessoa muito educada, uma pessoa moralmente mais desenvolvida com um outro ainda um criminoso, né? Então, é uma coisa que pode vir, a gente vê exemplos de pessoas que chegam no centro espírita com ela, como a gente chama aqui de mediunidade aflorada, ou seja, os canais muito abertos, de uma forma na qual a pessoa até tem dificuldade de viver na vida lá fora, por causa que essa influenciação ela é constante o tempo todo, e a pessoa, por não ter essa educação, ela não consegue concatenar as próprias ideias, porque essa influência é uma forma muito intensa. Em termos de karmáticos ou de expiação, qual seria a intenção, obviamente, de Deus, dos espíritos superiores, de permitir que essa pessoa venha na encarnação com essa mediunidade já desde cedo, dessa forma tão aberta? Qual é o objetivo dessa encarnação dessa forma? A gente não pode esquecer que, ao longo das nossas encarnações, a gente vai adquirindo experiências pessoais. Veja bem, quando você faz o mal para alguém e ganha nele um inimigo, você desencarna, vai para o mundo espiritual, tem confronto com esse inimigo, você sofre as consequências disso. Você pede uma ajuda e acaba quem pede recebe uma ajuda espiritual, que é retirado daquele ambiente, não é como o André Luiz foi, levado numa colônia espiritual, se prepara e tal, faz curso, tereré, passa um tempo lá e nasce de novo. Nasce num novo corpo. Quando ele nasce num novo corpo, ele pode, o espírito que o perturbava pode vir atrás dele, porque não resolveu o problema. E a ação intensa desse espírito perturbador desenvolve a capacidade comunicativa, mas de uma maneira violenta, agressiva, sem educação, de autocontrole. Então, tem muita gente que desenvolve a mediunidade por causa dessas brigas. Tá certo? Não é porque ele desenvolveu a mediunidade num trabalho santificante de autocontrole que a gente procura fazer nas nossas reuniões mediúnicas. Foi nas brigas que a gente arranjou com os nossos inimigos. Então, a mediunidade nem sempre depende do valor moral da pessoa, porque é um valor de comunicação, não é um valor de aquisição moral, de educação da comunicação. Tá certo? E aí, então, a gente às vezes nasce com todas essas perturbações, mesmo desde criança, a gente começa a ver o mundo espiritual, sentir a presença deles, porque a gente aprendeu a fazer isso de uma maneira inadequada. Aqui nós tivemos casos no centro de pessoas que tiveram emoções muito fortes, causadas por traumas, e aquilo, de uma forma ou de outra, abriu o canal mediúnico também,
que foi temporário. Passou alguns anos com uma influenciação muito forte e depois, com o tempo, foi se fechando e parou. Nós tivemos casos assim. Então, isso é possível também. É porque tinha um espírito que tinha acesso a ele de maneira fácil, que foi provavelmente educado e retirado do processo. E um outro espírito, para fazer isso, precisa achar caminho de sintonia com ele e não acha tão trivialmente. Porque a gente desenvolve afinidade de duas maneiras: com amor e com ódio. Vocês já leram O Pequeno Príncipe? Todo mundo gosta desse pensamento. Tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas. E a gente só pensa no lado da flor. Mas cativar é tornar cativo. O que torna sentimento cativo? O amor e o ódio. Porque quando a gente odeia uma pessoa, a gente fica cativo dela. E cativo desse sentimento. Tá certo? Então, muitas vezes, a gente desenvolve uma afinidade entre duas almas por causa da troca de sentimento desencontrado intensa por um tempo razoavelmente longo. Mas quando a gente quebra esse mecanismo de cobrança, que o espírito vai cuidar da vida dele e a gente vai cuidar da vida da gente, porque houve ou uma trégua ou um perdão, nenhum outro espírito vai entrar fácil ali, sem ter desenvolvido também afinidade com ele. Então, às vezes, o problema resolve. Às vezes a gente fala assim, nossa, ele tinha um canal mediúnico aberto. Aberto àqueles espíritos inimigos. Quando ele resolver esse problema, ele agora tem que educar o sentimento. Começa tudo de novo. Muito bom. Ok. Obrigado. Ok. Bem, então agora guarda as perguntas, escreve e aí a gente faz o terceiro de novo. Ótimo, ótimo. Para a gente fazer mais. Porque tem muita experiência nessa área, né? E trabalhar 60 anos na mediunidade não trouxe apenas esse conhecimento, ó, 80 com aparência de 40. Estou aprendendo, estou aprendendo. Nossa, muito bom. Então, Tancílio, pode, por favor, fazer a prece final para nós? E aí a gente faz o trabalho do passe aqui. Muito obrigada. Posso. Agradeço a vocês de coração Nós a também. oportunidade de estar aqui com vocês. Desejo a todos vocês muito sucesso no trabalho de vocês. Abracem a doutrina espírita, estudem a doutrina espírita com carinho, com amor e lembrem-se que bom espírito, verdadeiro espírito é aquele que faz esforço para domar em si mesmo as más inclinações e por isso consegue fazer transformações morais para melhor. Querido Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração, a oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno dessas lições que enriquecem as nossas almas. Te agradecemos, Jesus, pela paciência que tens conosco desde sempre, nos trazendo de situações tão complexas, difíceis, de desencontros enormes que já passamos, e nos trazendo aqui, Senhor, para estarmos reunidos agora em Teu nome, para podermos aprender lições tão preciosas que os Espíritos bondosos nos trazem, para que nós possamos, Senhor, sermos criaturas felizes. Ah, Senhor, como eu gostaria que todos os nossos irmãos em humanidade pudessem fazer esse mesmo esforço. Assim, o nosso planeta seria um planeta de paz, de fraternidade, de serenidade. Mas temos certeza, Senhor, Tu és o nosso diretor espiritual. E sabemos, Senhor, que o nosso tempo está chegando para que o nosso mundo seja um mundo melhor. Ampara-nos a todos, ajude todos os nossos irmãos em humanidade, para que sejamos uma única família de espíritos que compreende já
a beleza de sermos filhos de Deus. Que assim seja, Senhor. E assim, né?